Uma alegria muito grande estarmos juntos, aprendemos da palavra. Tive um bom momento ontem lá, sexta e sábado em Uberlândia, numa conferência missionária. Depois eu passarei algumas informações para vocês do que a gente viu e aprendeu, e tem um projeto, muita coisa legal, depois a gente passa para vocês, tá bom? Se há uma coisa difícil no cristianismo, difícil mesmo no cristianismo, é uma palavrinha. Uma palavrinha que facilitaria a nossa vida. Mas a gente vê desde lá de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, que há uma dificuldade com essa palavra. Talvez isso é a primeira coisa que nós, pais, porque eles têm filhos aqui, temos que ensinar para os nossos filhos. E parece que o filho já nasce, parece não, né? Já nasce com um dispositivo de fazer o contrário dessa palavra. É a palavra obediência. Talvez aquela palavra que quando você ouve já cria um arrepio, de obedecer. Quando a gente ouve isso, a gente lembra logo dos pais, do patrão, do nosso presidente do Brasil. Você pode lembrar de um monte de figura que vem à sua mente e isso pode causar arrepio pela palavra obediência. Mas nós estamos estudando o Eclesiastes e Salomão está mostrando, buscando o que dá significado para a nossa vida, significado para a nossa existência. Mas lembra que nós estamos numa parte, que eu disse há alguns estudos, que é uma parte mais prática, é uma parte em que ele vai mostrar como viver uma maneira melhor aqui neste mundo, debaixo do sol, enquanto nós buscamos o significado da nossa vida, e ao mesmo tempo como consequência de alguém que está atrás desse significado para a sua existência. E ele chega nesse tema, em Eclesiastes capítulo 8. Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. E como a Bíblia inspirada, a Bíblia original não tem divisão de capítulos e versículos, isso veio depois, nós terminaremos na metade do versículo 9, porque a partir da segunda metade inicia um subassunto disso que nós vamos ver, que nós veremos semana que vem. A divisão de capítulo e versículo foi lá no ano 1000 e tanto da era da igreja, a Bíblia é muito mais antiga que isso, não tem sempre o cara que colocou os numerinhos ali, a gente fala que ele acertou, às vezes colocou o numerinho no lugar errado, mas tudo bem, fez um bom serviço para o cristianismo. Salomão está falando agora sobre obediência, sobre obedecer. Claro que aqui eles viviam numa monarquia, então a figura que mais vai aparecer é a figura do rei, mas é óbvio também que nesse estudo nós expandiremos não só para o nosso sistema de governo presidencialista, a Federação Brasileira, que é presidencialista, mas também para outros tipos de liderança, porque Salomão está estabelecendo um princípio aqui por meio da obediência ao rei, mas o princípio da obediência a uma autoridade, a autoridade que Deus colocou em nossas vidas. Então Salomão está mostrando que essa obediência é prática comum
daqueles que estão buscando um significado de vida aqui neste mundo. Esse talvez seja o parágrafo de Eclesiastes mais difícil de traduzir, com mais dificuldades. Eu já vou mostrar para vocês. Talvez se alguém aqui está usando a revista atualizada, eu eliminei, já vai perceber que um versículo ou outro falou, não é o que está na minha aí, está diferente. E eu vou mostrar para vocês algum deles. E o primeiro acontece logo no primeiro versículo. Porque o primeiro versículo diz, quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Para aqueles que lembram ainda, a gente passou 3 estudos no capítulo 7, falando sobre sabedoria. Lembram disso, né? Para aqueles que lembram. Se você não lembra, assiste no YouTube lá para relembrar os estudos. A gente falou sobre 3 estudos sobre sabedoria. A característica de um sábio e contrastando com o insensato. Então ele vai fazer essa ponte do capítulo sobre sabedoria, dizendo que quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Agora, por outro lado, a segunda parte do versículo diz, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei. Talvez na sua versão, né, está a sabedoria de um homem reduz a sua própria face, alguma coisa tipo assim. Abranda a dureza das feições. Como? Abranda a dureza das feições. Gente, isso é abranda a dureza das feições. Tá bonito. Muda o seu semblante carregado. Faz reluzir o seu rosto. Porque literalmente é assim que está. A sabedoria de um homem faz reluzir o seu rosto. O seu rosto de quem? O dele ou de uma outra pessoa? Isso porque toda vez que o Antigo Testamento traz a expressão faz reluzir o rosto, geralmente, ou quase todas as vezes, significa você ter o favor de alguém. Então não faria muito sentido falar a sabedoria faz com que o seu próprio rosto, você tenha o seu próprio favor, como se você estivesse ajudando a você mesmo. Você tem um favor para você. Quando você fala que eu recebi um favor, geralmente é um favor de alguém. Alguém te ajudou. Então se esse versículo está falando a respeito dele mesmo, isso encerra o capítulo 7. E aí o capítulo 8 deveria começar embaixo. Mas a NVI entendeu, como eu vejo que é um bom entendimento dessa tradução aqui, de que esse reluzir o seu rosto não está falando a respeito do próprio rosto, mas reluzir o rosto de quem ele vai falar a partir do versículo 2. Então, na verdade, esse versículo ele inicia um novo parágrafo e não termina o capítulo 7. Então, esse rosto que reluz é o favor que nós temos, é por isso que a NVI, por isso que eu uso a NVI, diz a sabedoria de um homem alcança o favor do rei, ou seja, faz reluzir o rosto do rei. Você tem o favor, o benefício do líder diante de uma vida de sabedoria. E muda o seu semblante carregado. Uma vida de sabedoria muda o semblante no sentido de conceder o favor da autoridade. A gente vê esse princípio escrito por Salomão aqui, de monte no livro de Provérbios. Por exemplo, Provérbios capítulo 14, versículo 35. Vai dizer que o servo sábio, Provérbios 14, 35, o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aí no capítulo 16, um pouquinho depois, no versículo 10, vai dizer que os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. Perceba que aqui Salomão está ligando uma vida de sabedoria a alguém que diante do rei faz com que a ira dele seja acalmada. Faz com que um rei, que geralmente é tão carrancudo e autoritário, conceda favor para uma pessoa por causa do seu estilo de vida sábio, que nós vimos já no capítulo 7. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 22, e no versículo 11. Diz, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei.
aquele que sabe se expressar com elegância, com sabedoria, será amigo do rei, ou seja, terá o favor da autoridade e o favor do rei. Aí o versículo 29, ainda do capítulo 22 de Provérbios, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Alguém que tem uma vida sábia, que é um bom trabalhador, será promovido ao serviço diante do rei. O rei vai ter essa pessoa perto dele, vai querer para perto dele. Então perceba que o princípio aqui, ligando a sabedoria à obediência, é na verdade o que Salomão vai explicar no livro de Provérbios. Uma vida de sabedoria é uma vida de obediência, é o que ele vai falar aqui em Eclesiastes, e é o que a Bíblia toda vai nos ensinar. Uma vida de sabedoria, uma vida no temor do Senhor, uma vida que agrada a Deus, não tem como ser desassociada da obediência. Adão tentou fazer isso, e Eva não deu certo. Caim tentou fazer isso, não deu certo. A geração de Caim tentou fazer isso, não deu certo. A Torre de Babel, os babelitas tentaram fazer isso, não deu certo. A geração do dilúvio tentou fazer isso e não deu certo. As habitantes de Sodoma e Gomorra tentaram fazer isso e não deu certo. Ou seja, se você quer ver uma vida que agrada a Deus, uma palavra tem que entrar na sua mente: obediência. Isso é uma vida de sabedoria. Agora, a partir do versículo 2, então agora Salomão vai mostrar os benefícios de viver uma vida de obediência. Além de ter o favor do rei, olha o que diz aqui no versículo 2 até a metade do versículo 5. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Então Salomão está dando um conselho, que na verdade é uma ordem, né? Esse é o meu conselho, mas na verdade quando a gente olha para a Bíblia toda, isso é uma ordem para o cristão: obedeça às ordens do rei. Como eu disse aqui, eles viviam uma monarquia, o que o rei falou está falado. No Brasil, o que o presidente fala está falido, né? Brincadeira, tinha que trocar. Não aguentei a piada, né? Mas lá, o que o rei fala, pronto. Você não tem que, se ele falar assim: quer saber, eu quero aumentar o imposto de 20% para 50%. Acabou, vai aumentar. Aqui no Brasil, se o presidente quiser fazer uma reforma, a gente está vendo a luta que ele tem, não vai conseguir fazer no mandato dele, para simplesmente fazer uma reforma, porque o sistema é diferente. Mas a questão é que o princípio é o mesmo. Lá eles deviam obediência ao rei. Curiosamente, o rei era o próprio escritor do livro aqui. Mas depois a gente vai ver no Novo Testamento que, por pior que seja o rei, isso não dá, ou o imperador, ou o presidente, ou qualquer outra liderança em nossas vidas, isso não dá o direito da gente desobedecer ao nosso líder, à nossa autoridade. Então esse é o conselho, essa é a ordem: obedeça às ordens do rei. Agora é interessante o motivo pelo qual ele fala isso: porque você fez um juramento diante de Deus. Paulo vai expandir essa ideia depois, lá em Romanos capítulo 13, Tito capítulo 2, nós vamos ler isso, né, mais para frente, Tito capítulo 3, desculpa, e 1 Timóteo capítulo 2. Depois nós vamos para o Novo Testamento. Mas perceba que Salomão já está dando um princípio para a gente de que obedecer ao rei, obedecer às leis de um país, obedecer o que a nossa autoridade diz, é em última instância cumprir um juramento que nós fizemos para o próprio Deus. Havia uma prática naquela época de quando o rei ascendia ao poder, as pessoas realizavam um juramento para Deus de obediência àquele rei. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 13, é nos dito essa prática. Deixa eu ler rapidinho com vocês. 13. e 13, o rei Zedequias, no versículo 13 fala assim, que o rei Zedequias, também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, o rei Nabucodonosor obrigou o rei Zedequias, rei de Israel, a fazer um juramento
a Deus de obediência a Nabucodonosor. E isso revoltou o rei Zedequias. Mas uma vez que ele fez juramento, ele foi obrigado a isso, provavelmente ou você faz ou você morre, né? Embora era melhor ele morrer nesse caso, mas ele preferiu fazer isso. Embora ele fez obrigado, ele fez o juramento. E a gente está falando de uma época em que a palavra das pessoas tinha um certo valor. Hoje, infelizmente, se a pessoa não assina um documento, e mesmo se assinar um documento, a gente ainda assim corre o perigo de ele contratar um advogado que tem alguma brechinha ali no documento que ele assinou e ainda assim não cumprir a sua palavra. Mas uma vez que a pessoa jurou a de obediência ao rei, acabou. Ela deve obediência. Agora, Salomão está dizendo que uma obediência à autoridade é um cumprimento desse juramento ao rei. Aí você pensa, eu nunca fiz um juramento. Eu não lembro de quando criança ter feito um juramento para minha mãe diante de Deus, falando assim, mãe, eu vou te obedecer pro resto da vida. Eu não lembro de ter feito um juramento quando eu trabalhava como arquiteto na Emprescava, de que eu vou obedecer as tuas ordens. Alguém fez um juramento desse algum dia? Ninguém faz um juramento desse. Por outro lado, se você não sabia, desculpa, não contaram para você, mas quando você se converte, está no pacote da conversão um juramento como esse. Deus, eu obedeço primeiramente a sua autoridade. E depois eu me comprometo a obedecer as minhas autoridades. Porque isso faz parte do pacote do cristianismo. Então se você está aqui e fala, eu sou um salvo em Cristo Jesus, você fez um juramento um dia. De obedecer a Deus como a nossa maior autoridade, mas também as autoridades que Deus colocou em nossa vida. Porque Paulo vai dizer que não tem nenhuma autoridade que não foi Deus que colocou em nossas vidas. Então Salomão está falando que nós devemos obedecer ao rei, porque isso é um juramento que nós fizemos diante de Deus. E aí depois ele vai dar outros dois conselhos, que para aquela época podia custar a cabeça de alguém, e mesmo que hoje não custe a cabeça, mas ainda um conselho vale. Ele diz, não se apresse em deixar a presença do rei. Vocês não imaginam o quanto de regras que havia para chegar na presença de um rei. Por exemplo, havia imperadores naquela época que você só poderia chegar na presença dele se ele solicitasse a sua presença. E mesmo se ele solicitasse a sua presença, dependendo do humor dele, ele podia solicitar a sua presença e, sei lá, algum bichinho morder o pé dele, ele ficava tão mau humor, que quando você estivesse chegando, ele falou assim, quer saber, pega esse cara e mata. E tinha que fazer isso mesmo e pronto. Alguns imperadores usavam o cetro dele como um símbolo, né? Se a pessoa chegasse e ele estendesse o cetro, ela podia ficar. Se chegasse e ele não fizesse nada, a pessoa ia chegar e já ia levar e ia para a masmorra e tudo mais. Tamanha a honra de estar diante da presença do rei. Agora, Salomão está mostrando, não se apresse em deixar a presença do rei. Se é tão difícil chegar à presença do rei, sair e deixar o rei falando sozinho, é uma falta de respeito. É uma falta de simpatia, uma falta de um respeito à autoridade. Tá? Quem tem filho, você sabe. Você está no meio de uma bronca no seu filho. O que seu filho faz? Vira e te deixa sair falando sozinho. Nesse momento a gente vê como que é o nosso coração. A gente fala, peraí, a gente está falando com você. Fica aqui olhando para mim. Porque é uma falta de respeito, você diante de uma autoridade que Deus colocou na sua vida, você deixar a pessoa falando sozinho. É uma falta. Percebe então, agora Salomão está expandindo, porque não é só a obediência. É a obediência e agora a honra. É a obediência e algo mais. Mesmo que a pessoa está dando uma bronca, mesmo que ela está puxando minha orelha, ela pode fazer o que quiser. Alguém que vive a sabedoria, alguém que vive para agradar a Deus, nunca vai se ausentar da presença de um líder. Vai dar de ombro, o seu moço, eu não estou nem aí para você. Nunca vai desrespeitar uma autoridade. Isso é uma vida de sabedoria. E mais do que isso. E agora Salomão vai mexer com nossos Deus. Porque ele diz, nem se levante em favor de uma causa errada. Diante de uma autoridade, não se levante diante de uma causa errada. Porque as pessoas vão fazer isso. Talvez você tenha um colega no trabalho que vai chegar para você e falar assim, o que você acha da gente começar a boicotar esse nosso patrão? Porque o cara tá enchendo, tá difícil. O que você acha de boicotar ele? Vamos juntar um grupinho aqui e fazer um boicote em relação a ele? E aí Salomão está falando assim, fez um juramento diante de Deus. Não se levante diante de causas erradas, coisas erradas. Respeite e honre a liderança. Eu imagino quando
minhas filhas e os outros que vão vir, que é tudo adolescente assim. E aí, eu lembro que eu tinha 2 irmãos e a gente fazia isso, né? Sabe aqueles planos mirabolantes para a gente enganar a autoridade dos pais, né? O que vocês acham? A gente combina de fazer isso? E se a mãe chegar, a gente pode dar essa desculpa e tudo mais, né? Não se coloque diante de causas erradas. Então, alguém que vive em sabedoria obedece à liderança, mais do que isso, honra a liderança, e mais do que isso, é leal à sua liderança. E aí eu sei que ele está mexendo com os nossos brios, porque a gente gosta de uma revolução. A gente gosta de sair nas ruas e a gente gosta disso, a gente gosta de se rebelar. Mas Salomão está falando, uma vida de sabedoria é uma vida que respeita a autoridade. Eu sei que talvez vocês estão pensando, mas aqui ele é o próprio rei, está defendendo em causa própria. Mas a gente vai ver o que Paulo vai falar em Romanos, diante de um rei infinitamente pior do que foi Salomão para o povo. E mesmo assim, Paulo mantém a mesma linguagem de Salomão. Agora, o motivo disso, ainda no versículo, né, finalzinho do 3, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar o que estás fazendo. Naquela época, de fato, ninguém podia questionar a vontade do rei. Hoje a gente pode até questionar, se você quiser, mas o princípio da obediência continua. Salomão está dizendo, quem vive uma vida de sabedoria não vive uma vida de questionamento. Por que eu tenho que obedecer isso? É difícil a gente não lembrar das crianças nessa hora. Eu não sei porque é a fase de vida que eu estou passando, mas vira e mexe bem a criança na minha mente, né? Sabe quando você fala assim, filho, você tem que fazer isso? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Não, porque você é minha filha. Você tem 3 anos, você tem que me obedecer. Não é porque, é obedecer. Você tem que aprender isso, põe na sua mente. Obedecer à liderança. Mas a gente vive uma vida de questionamento. Por que eu preciso fazer isso? A gente olha para a Bíblia. Por que eu tenho que obedecer isso? Por que Deus pede isso de mim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que não assim? Por que o Rafael pediu aquilo? Por que meu pai pediu aquilo? Por que meu líder pediu aquilo? Percebe como a gente vive uma vida de questionamento. Hoje, a gente até pode questionar no sentido de não perder a cabeça, porque naquela época perderia, literalmente, a cabeça. Mas Salomão está falando uma vida de sabedoria, uma vida que agrada a Deus, é uma vida de obediência e não de questionamentos. A lei está aí para ser obedecida. As ordens são dadas para serem obedecidas. E se você está debaixo de uma autoridade, uma vida de sabedoria é uma vida de obediência. Salomão continua no versículo 5, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Para quem são feitas as leis punitivas do nosso país? Para aqueles que amam errado. Uma vida de sabedoria não teme essas coisas. Porque essas coisas não foram feitas para a gente. Imagina que você está com o seu carro andando e aí você vê um radar. Qual é a sua reação? Se a sua reação for, opa, tem um radar, deixa eu diminuir, você não está vendo uma vida sábia. Se a sua reação for, pode ter um radar, pode não ter, para mim não vai mudar em nada. Isso é uma vida de sabedoria. Aquele que vive uma vida de sabedoria, quem obedece às suas ordens, não vai sofrer mal nenhum. Você pode falar assim, pode ter radar, pode não ter, está 60, estou andando 60, tranquilo. Já viu aquele pessoal que diminui tanto, que quase chega a metade, tanto temor dele, estão correndo tanto, que o radar está a 90, o cara passa a 40. Mas depois que passa o radar, também volta a 180. Aí volta. Isso é uma vida de quem fica assim, né? As coisas eles vão pegar. Porque eu estou andando fora da lei, eu sou um desobediente, eu não estou obedecendo as leis do meu país. E a gente sabe que as leis representam a vontade da nossa liderança. Então as leis foram colocadas para a gente obedecer. Se a gente só obedece pela punição, Paulo vai ter um recado para a gente depois no final. Agora, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Claro que tem algumas leis que você olha e fala assim, não é possível, para que isso, né? Quando a gente teve filho, a gente ficava pensando assim, é muito mais fácil dar mamar para um filho no carro. Você pega o carro, meia hora até chegar no outro lugar, é o horário da mamada, ia facilitar tanto. É uma coisa, nossa, ia facilitar a nossa vida. Mas não pode. A lei não permite. Então,
vai fazer. Uma cadeirinha. Você deve ter filho. Assim, cadeirinha atrás de cadeirinha, um monte de regra. Mudar o peso, muda a cadeirinha também. E muda de costa, depois de frente, depois disso aqui, muda. Você fala assim, seria tão mais fácil poder ir dando mamar para a criança, né? A gente era da igreja lá do Geraldo, na meia hora daqui de casa até lá. Além de não deixar a criança dormir para não atrapalhar a rotina, ainda não podia ir dando uma... Era um transtorno. Mas é obediência. Você tem que obedecer. Paciência. Isso é ser cristão. Agora, por outro lado, esses são os benefícios de ser sábio e o que é ser sábio e ser obediente. Agora Salomão vai abrir uma possibilidade para aquele que é sábio. Olha o que ele diz. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Salomão parece que está abrindo agora uma brecha para conversas. Às vezes você pode conversar com o seu chefe e falar, vem cá, você acha que isso é justo? Vamos ter uma conversa. Agora, tem a maneira certa e a hora certa de fazer isso. Eu lembro pelo menos de 3 casos da Bíblia. O primeiro foi Natã. Natã, a gente pode dizer que ele usou a maneira correta. Porque imagine se Natã, o profeta que confrontou Davi depois do seu pecado, chega para Davi e fala assim, Davi, vem cá, você é um pecador, você adulterou e matou. Davi era rei. A gente sabe o que o rei poderia fazer. Natã, não vai pra lá. Davi estava com o coração duro, estava um ano lá com seu pecado. Você acha que ele ia, Natã, verdade, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, obrigado por me exortar. Ele ia mandar. Agora Natã chega contando uma historinha. Para colocar Davi na terceira pessoa e olhar de fora aquela situação e falar, esse cara merece a morte. Aí Natã fala, Davi, eu imagino a cena, né? Esse cara é você. Esse cara é você. Maneira certa de falar para o rei, maneira certa de conversar com a autoridade. Lá na Pérsia, Esther, o livro que está na Bíblia, ela casa com o rei Xerxes. E aí o rei Xerxes tem um servo lá chamado Amã que estava planejando a morte do povo judeu. Aí o tio da Esther, Mardoqueu, Esther, vai lá falar com o rei, intercede em favor de nós. Ela fala, você está doido, se eu for lá posso morrer. E poderia mesmo, a gente acabou de ver isso. Mas ela espera o momento certo e o jeito certo de agir, intercede pelo povo de Israel, e Deus concede livramento para o povo de Israel. Neemias é outro. Na presença do rei você não podia chorar. Isso era uma ordem que tinha na maioria dos imperadores, dos reis. Você não poderia demonstrar tristeza e nem alegria demasiada na presença do rei. Você tinha que ficar sempre sereno. Mas quando Neemias ouve a situação de Jerusalém depois da restauração, do retorno do cativeiro, de como estava lá a cidade, ele está diante do rei, era o copeiro do rei, e o texto fala que quando ele estava servindo vinho para o rei perguntou, por que você está chorando, Neemias? Essa pergunta podia custar a cabeça de Neemias. E aí o texto fala que Neemias ora ao Deus dos céus e depois diz a sua causa para o rei, para o imperador. Perceba que há um momento certo, há uma maneira certa de agir. Uma vida sábia, alguém que é sábio, vai saber a maneira certa de agir. Então Salomão está dizendo aqui para a gente que nós temos que obedecer. Mas isso não significa ser um capacho para o resto da vida e nunca ter voz. Não. Você pode ter voz, mas se for sábio, para saber o momento certo e o jeito certo de falar. O princípio é obedecer. Quando você perceber que há uma brecha, você vem cá. Você acha que realmente essa é a maneira correta de se fazer? Você não acha que poderia ter uma maneira diferente? Quando você perceber o momento certo, o jeito certo, e aí quem é sábio percebe, aí sim você pode agir. Então Salomão está dizendo que há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Por outro lado, vem a parte ruim disso tudo. Ele continua o versículo 6 dizendo que o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Que sofrimento é esse? Olha, ele vai explicar no versículo 7, no comecinho. Porque ninguém conhece o futuro. Então uma pessoa pode, diante de uma ordem, perceber que eu acho que esse é o momento certo. Pela minha percepção, meu feeling, esse é o momento certo de argumentar. Eu vou lá questionar e conversar sobre essa ordem. A gente está falando de
rei. Aí Deus está falando, o sofrimento de Jó pesa muito sobre ele, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. Imagina a situação de Neemias. Imagine você na situação de Esther, entrando diante do rei Xerxes, que era normal naquela época, entrando na presença dele para defender o povo de Israel, que era um povo desprezado ali na festa. Imagine você diante da presença de Deus. Imagine você na pele de Natã, indo confrontar o rei Davi. Confrontar o rei Davi, coração duro, não Davi restaurado. Davi que poderia fazer maldade. Você não sabe o que está diante de você. Hoje a gente lê as histórias e fala, Natã fez o certo, legal, confrontou. Agora imagine você indo até o confronto. Isso dá certa insegurança, e Salomão vai mostrar pelo menos 3 inseguranças aqui diante disso. O primeiro é, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Então, primeiro, já viu que poderá dizer o que vai acontecer. Você não tem controle sobre o que vai acontecer. Em segundo lugar, ninguém tem poder de dominar o próprio espírito. Essa palavra espírito é mais uma difícil, porque o termo no hebraico pode significar espírito ou vento. Pode ser que Salomão esteja simplesmente jogando uma comparação, assim como você não consegue controlar o vento, você não controla o futuro. Ou pode ser, que é o que eu acho, que ele está usando mais um argumento, dizendo que a gente não controla o espírito, ou seja, a reação. Aquilo que, como nem nós e nem a própria autoridade vai reagir diante daquela situação. Sabe quando você planeja as coisas e fala assim, bom, se ele falar isso, eu vou reagir desse jeito. Se ele falar isso, eu vou reagir desse jeito. Aí na hora que você vai falar, ele fala de um jeito que você não pensou. Então está falando, você acha que consegue controlar a sua reação, o seu espírito, mas numa situação como essa, ninguém consegue controlar, mesmo que a gente não consegue prever todos os quadros e todas as possibilidades. A gente tenta, por causa da sabedoria, falar, eu vou falar desse jeito, se ele responder isso, eu vou fazer aquilo, se ele responder isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega ali e dá uma terceira resposta e você fica, e agora? O que eu faço? Você está diante de uma autoridade, você não consegue controlar o próprio espírito, as próprias reações. E mais, depois o terceiro argumento, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Mais uma vez, a palavra guerra seria melhor traduzido, se não por guerra, porque dá uma ideia de guerra, de guerra, mas não é isso que ele está falando aqui, mas de uma dessa labuta, disso tudo que foi feito, dessa peleja, que poderia assim traduzir. Tá? Você não pode escapar dos efeitos dessa empreitada que você se colocou, de enfrentar o seu líder, de questionar alguma coisa. No caso, quando ele fala você não tem poder sobre o dia da morte, é porque se o rei não gostasse dessa empreitada, podia morrer. Agora, pensa que se você questionar o seu líder um dia, você corre o risco sério de ser demitido. Ou você corre o risco de ele te dar um abraço, te promover e você ser o melhor cara da sua empresa. Você sabe os efeitos disso? É o risco que você corre. Salomão está dizendo, você pode, de acordo com a sua sabedoria, se você achar que é o momento, questionar alguma ordem, mas saiba que você vai correr o risco. O sofrimento de homem pesa muito sobre ele, porque a gente não consegue controlar o futuro. Então a gente não tem como saber o que vai acontecer, a gente não consegue dominar as reações e também as consequências, a morte no caso ali, mas pensa no desemprego, pensa em qualquer outra coisa do tipo, quando você questiona uma autoridade. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Aí aqui caminhando para o fim já desse trecho de Eclesiastes, quando Salomão termina esse argumento dizendo nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam, agora ele está rapidamente no finalzinho do seu argumento colocando uma outra opção. Porque tem aqueles que obedecem, mas tem aqueles que diante da ordem questionam, que não obedecem. E ele diz que esses são os maus. Aquela maldade, o oposto da obediência, quem faz o correto, quem faz o mal, quem não obedece. E ele diz, nem mesmo a maldade, ou seja, mesmo que diante de uma ordem você causa um motim, você fala assim, não, eu não vou obedecer de jeito nenhum, o jeito certo é não obedecer, mesmo assim, você não vai se livrar daquela situação, das consequências de uma atitude assim. O certo é obedecer, mas acredite ou não, existem até cristãos que fazem parte de um grupo, a maioria não é cristão, claro, mas existem cristãos que fazem parte, se você acessar a internet, você vai
ter acesso a essa informação, mas é um grupo que defende a desobrigação civil. Eles dizem assim: nosso país é tão corrupto que o certo hoje é desobedecer a lei. Pesquisa lá, não vai fazer só, né? Porque não é o que a Bíblia fala. Mas pesquisa lá. Eles falam assim: ó, o país nosso é tão ruim, tão corrupto, as leis são tão ruins, que o certo, eles falam, o certo, o errado é você obedecer. Cidadão de verdade, cidadão mesmo, brasileiro mesmo, desobedece às ordens para mostrar que é ruim e te questiona e não obedece. Essa desobediência civil para eles é o correto. E talvez é um grupo parecido aqui que Salomão tem em mente. Essa maldade daqueles que se rebelam, daqueles que não querem obedecer à lei, que só questionam, também não vai livrar aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Então Salomão está refletindo aqui sobre a sabedoria, o jeito certo de viver, e o jeito certo de viver passa pela obediência. Agora a gente tem que ver, para terminar, os 3 textos principais, pelo menos do Novo Testamento, que tratam sobre o assunto. Vocês vão perceber que os 3 trabalham basicamente na mesma linha e falam o que Salomão fala, mas talvez expandam um pouco e tragam um pouco mais de informação para nós. Primeiro, está lá em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu não vou expor todos os textos, obviamente, né? As pregações sobre Eclesiastes, mas pelo menos eu vou ler alguns e destacar algumas coisas. Romanos capítulo 13 diz assim: todos, Paulo já começa dificultando as coisas, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, grava isso, coloque em negrito na sua Bíblia, em itálico, não dá. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Em outro sentido, em outras palavras, por questão de cristianismo. Você é um cristão e deve sujeitar-se às suas autoridades. Aí você talvez chega para Paulo e fala assim: Paulo, é porque você não tinha um Temer, e recentemente a Dilma, e qualquer outro no governo. Você não sabe quantas nossas leis são ruins. E aí Paulo dizia para você: de fato eu não tinha um Temer, nessa época quem governava era Nero. Que jogava os cristãos no Coliseu para perseguição, para serem mortos por leões. E é diante desse Nero que ele está dizendo: cabe ao cristão obedecer às suas autoridades governamentais. Então ele não tinha um Temer na vida, uma Dilma na vida, mas ele tinha um Nero da vida. E eu acho que diante de Nero a gente ia estar agradecido por ter Temer no poder. Ainda mais porque nós somos cristãos. Aí você pensa: mas também você não paga 27% de imposto de renda. Não pagava 27%, pagava bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Mas bota mais do que isso. E mesmo assim ele diz assim no versículo 6: é por isso também que vocês pagam imposto. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Você paga tributo para isso. Aí você questiona: o Brasil é injusto. Paulo está falando alguma coisa sobre justiça ou injustiça? Paulo está falando uma coisa sobre obediência. Significa que a gente precisa concordar com o que a gente fala? Com o que a gente faz aqui no Brasil? Não.
Significa que a gente tem que falar amém para tudo, no sentido de dar o nosso aval, a nossa concordância como cristão? Não, a gente não concorda, e a gente pode deixar bem claro que a gente não concorda, mas uma coisa é não concordar, outra coisa é não obedecer. Eu não concordo com um monte de coisa que acontece no nosso Brasil, eu não concordo com um monte de lei, mas uma coisa é dizer eu não concordo, outra coisa é dizer eu não vou obedecer. Nossa responsabilidade como cristão é obediência. Mais do que isso, lá em Tito, além de obedecer, lá em Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer para mim também: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, além de eu ter que obedecer, agora eu não posso caluniar ninguém, difamar ninguém. Perceba que é a mesma coisa que Salomão falou lá em Eclesiastes. Além de obedecer, eu devo honrar. Ou seja, eu não posso no meu jantar em família comer chefe assado. Ficar falando mal do meu chefe lá para minha esposa. Eu posso dizer como foi o trabalho, como você deve ter uma conversa, mas eu não posso ficar falando mal. E eu espero que vocês não vão comer um lanche lá do Will agora e fiquem falando mal do líder de vocês espiritual. Isso é um bom texto para o Jato Preto, não pode falar mal de mim, não. Eu tenho que, além de obedecer, honrar a esses meus líderes. De uma forma de honrar é não difamá-los. Aí você pensa, mas se eu não difamar eles, eu vou fazer o que com eles então? Vai para 1 Timóteo capítulo 2. É um bom remédio para você. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aí você fala, se eu não posso difamar esse líder que fica toda hora colocando leis chatas, me importunando no trabalho, esse pai que eu não aguento, qualquer coisa assim, o que eu faço por eles? Vem Paulo e fala assim, o que acha de dar as mãos no jantar e orar por esses líderes? O que você acha de apresentar eles diante de Deus? Porque você tem que lembrar que mais do que questionar, afrontar e criar um motim, você é um canal de Deus para quem sabe levar ele ao conhecimento da verdade. Ore, porque é da vontade de Deus que quem sabe ele também chegue ao conhecimento da verdade. A gente nunca sabe, mas talvez Deus te use para transformar o coração do seu chefe. Imagine se Deus usa para transformar o coração do nosso presidente. Mais do que ficar falando mal, ore com isso. Paulo está falando aqui de Nero. Paulo está falando, vamos orar pelos reis, pelos imperadores. Deus pode transformar o coração deles. Agora, só vai ouvir o que o cristão tem a dizer quando o cristão der um exemplo de obediência. Isso é sabedoria. Isso é um viver que agrada a Deus. Isso é um viver buscando significado para a nossa existência. Obediência. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Amém.